Fala pessoal, eu sou o Rafael, hoje é quinta-feira, 24 de abril, a gente está passando aqui para trazer as métricas de 3 criptos no nosso portfólio e o que está acontecendo hoje, o que tem acontecido com a BTC no dia de hoje está exatamente em linha com aquilo que a gente está trazendo de informação. Você que assistiu os nossos vídeos, principalmente o vídeo da BTC, sabe que a gente estava com algumas métricas que a gente teria que prestar atenção. E para reforçar essa informação, a gente ainda trouxe lá no grupo de Telegram um gráfico com os níveis de liquidez no mercado. E aí, meu amigo, hoje a BTC foi lá embaixo, bateu 91.600, recuperou, tá? Tá batendo 93.400 nesse momento, porém, né, para quem gosta desse tipo de movimento, pegar o valor do ativo cripto aqui embaixo e depois, né, acompanhar a subida, melhor ainda. Por quê? Porque quando a BTC faz esse tipo de movimento, galera, muita altcoin derrete. Você pega lá embaixo e aí depois é só correr com o abraço com lucro no bolso. E falando em lucro no bolso, durante os últimos meses de fevereiro, março e agora abril também, no começo de abril, eu insisti diversas vezes que nós tínhamos muitas configurações de trades lá no grupo de Telegram. Ainda dá tempo você passar lá para ver. A nossa configuração de trade você já sabe, é o primeiro, aliás, ordem de entrada no mercado, primeiro limite de compra e o segundo limite de compra. E aí o que acontece? Hoje a gente já teve aí a nossa primeira trade, né, desse mês de abril. Eu sei que a gente já está no dia 24, mas é assim, faz parte da nossa estratégia, a paciência. E hoje já papocou lucro no bolso 10%, aonde? Na Sui, galera. Tradezinha lá do final de janeiro, demorou aí 3 meses, mas foram 10% de lucro. E aí o que acontece? Se você de repente pegou essa trade da Sui, depois, ao invés de você pegar a ordem de mercado, pegou ali o primeiro limite e o segundo limite, você ainda fez mais capital, tá? Quer conferir essa trade? Quer conferir como a gente vai fazendo, né, esses nossos resultados? É só entrar no grupo do Telegram. O link está aqui na descrição. Não paga nada e tem esse tipo de informação, tá? Inclusive, falando na informação que a gente traz, hoje a gente vai falar da Avax e lá no grupo de Telegram tem exatamente um gráfico da Avax que a gente postou alguns dias atrás para que você não possa perder, porque a Avax está prometendo bons retornos, tá? Desculpem, nesse bull run, né? Que a gente está esperando aí que ecoe com força, né? Que venha aí forte, né? Uma subida forte e aí, pelo menos a nível de, digamos assim, nível gráfico, né? Ter esse tipo de informação acaba valendo a pena. Mais uma vez, grupo de Telegram é gratuito, você não paga nada. A Avalanche, né, tá batendo 22,20, olha só, a Avax está derretendo 1,5, 22,64 a máxima, 21,61 a mínima nessas últimas 24 horas para a Avax. É, meu amigo, quando a gente tem esse tipo de movimento da BTC, você já sabe, as altcoins acabam derretendo excelentes pontos de entrada para depois acompanhar na subida e ter lucro no bolso, tá? Mas isso é aquela velha história de sempre, né? Você que tem que decidir onde investir o seu capital. Já vamos lá começar, é claro, com o sentimento de mercado da Avax. A gente atualiza esse gráfico no momento que a gente está gravando o vídeo, né? Vamos atualizar ele aqui e aí olha só onde é que a gente está no sentimento do mercado na Avax. A gente está aqui na zona de agitado. Essa zona tem que tomar cuidado, porque aí você já sabe, a partir dessa zona a gente pode descer. Por isso que é bom proteger o lucro, né? Inclusive você viu que a gente já está descendo. E olha só quem está aqui, né? No meu gráfico, no diário, subindo mais de 30% de novo, né? NKN, que eu já dei essa dica aqui anterior na semana passada. Aliás, faz 2 semanas, né? Na semana passada a gente falou também. Mas enfim, né? Fica aí só a título ilustrativo, mais de 30%, aliás, 40% de subida no diário, tá, pessoal? Impressionante, né? Uma cripto que está com a tag de monitoring, que possivelmente vai ser deslistada e está trazendo esse tipo de retorno, tá? Vamos dar uma olhadinha no que estão fazendo as baleias e grandes instituições no caso da
AVAX, tá? Olha só, ontem a gente teve, né, uma barra, olha só essa barrinha, né? Mais uma vez, né? Olha só como essas métricas, elas são assertivas. Então, olha só a barra que a gente teve, não deu outra, a AVAX nem uma caída. Segue a acumulação na parte baixa do gráfico, na parte de short trades, tá? No caso da AVAX. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico do DCA. Inclusive, agora há pouco eu fiz até uma entrada arriscada, né? Porque peguei ali, não peguei, né? Tava iniciando um rally, acabei fazendo uma entrada arriscada e agora tá corrigindo, né? Ao invés de estar ganhando, tô vendo, né? Essa trade tá diluindo, mas como a gente faz as entradas não com 100% de capital, aí você já sabe que a gente fica com margem para fazer DCA, tá? Olha só aqui a AVAX, né? Olha só, duas barrinhas vermelhas muito expressivas. A última vez que a gente teve isso, olha só, desabou a AVAX, né? Saiu lá dos 23, foi lá para casa dos 15, né? Então fica atento, fica ligado nesse movimento da AVAX, porque quem sabe a gente pode estar caminhando para uma queda mais acentuada e isso vai ser muito bom, porque vai dar oportunidade para a gente entrar em melhores posições, tá? Tomara que isso não aconteça tão cedo, porque a cripto que eu acabei de entrar, ela possa subir, né? RDNT, para quem está aí, né, na dúvida, né? E aí a gente já dá uma olhadinha aqui nos nossos gráficos, nos nossos níveis de suporte e resistência da AVAX, para a gente fechar a AVAX hoje, né? Olha só, a gente estaria caminhando por 23, 21 seria o nosso suporte mais imediato, né? E a nossa resistência 23,43, ou seja, não teria muita amplitude do suporte para próxima resistência, né? Não daria tanto, digamos assim, lucro no bolso, mas a gente já vem aqui, ó, essa velhinha aqui na terça-feira, né? Vamos dar uma olhadinha aqui quanto é que deu essa velhinha aqui, só para a gente ter, ó, 14% para a AVAX, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos passar para a DOT, né? Vamos passar para a DOT, que tem muita gente solicitando que se faça DOT, né? DOT é um dos projetos aí que muita gente aposta por DOT e que é um dos, por assim dizer, né, os projetos mais antigos e os projetos mais consistentes. A DOT que está pouco, a DOT batendo 4.254. Olha a DOT subindo, né? Mais uma vez, a importância de você ter esse portfólio diversificado, balanceado, na minha opinião, tá? Lembrando sempre a nossa estratégia, paciência, racionalidade e constância, com viés de capital, com viés de proteção do capital. Lembrando sempre que eu não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento, é o que eu faço no meu dia a dia. 4286 a máxima, aliás, a gente está quase batendo a máxima, né? Já é capaz da gente furar. DOT seguir subindo aqui vai ser excelente, né? 3.929 a mínima nessas últimas 24 horas para a DOT. Você vê que é o mercado cripto, né? Enquanto uma está caindo, a gente acabou de ver a AVAX caindo, com possibilidade de cair mais, a DOT aí calibrando, né? Já vindo ali lá dos 3,50, seja 3,50, a gente já está com mais de 20% de lucro, né? Quem entrou lá embaixo nos 3,50, tá? Vamos dar uma olhadinha como é que está o sentimento do mercado da DOT, né? Pô, brincadeira, né? Você entra em trade e acaba corrigindo, mas enfim, né? Olha só onde é que a gente está na DOT, né, pessoal? A gente está batendo aqui a zona de avarícia. Então fique esperto, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no que estão fazendo. Se tiver um short squeeze aí, meu amigo, continua na zona de avarícia e vai lá para cima, né? O valor também tem isso, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no que estão fazendo as baleias e grandes instituições. Desculpem, em relação à DOT, isso aí foi por conta da viagem de ontem. Vamos lá, baleias e grandes instituições, o que estão fazendo em relação à DOT? Também a acumulação, ó. Vocês vejam que a acumulação de short trades não é tão expressiva como na AVAX, né? Por isso que hoje a AVAX está caindo e a DOT, né, apesar de ter essa acumulação de short trades não tão expressiva, acaba repuntando, tá? Estou aqui gravando o vídeo, mas acompanhando aqui a LDNT, que vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Subir vai, né? Subir vai, estou confiante, foi por isso que eu entrei em trade, mas né, não esperava que recuasse, mas enfim. Olha só as barras aqui, ó. E não tivemos barra colorida no caso da DOT, né? Por isso que essas métricas são interessantes. Nosso gráfico aqui do DCA, de entradas e saídas, indicando que a gente está na zona de saída, mas não tivemos barras coloridas. Essas métricas, elas são extraídas da blockchain de cada uma das criptos do nosso portfólio, tá? Os nossos níveis de suporte e resistência para a DOT, né?
Vamos lá dar uma olhadinha, que aí a gente fecha as métricas da DOT no dia de hoje. Olha só, 3,98, né? E aí 4,77 seria a nossa próxima resistência, o suporte mais imediato e a resistência mais imediata, né? Então tá aí, as métricas, tá, da DOT, para que você possa aí analisar se vale a pena ou não entrar, né? E aí, pessoal, para finalizar, vamos falar da Polygon, né? Da Matic, Polygon Matic, que surpreendentemente, né, aquela velha história que eu sempre falo quando trago a Matic. A Matic é interessante porque muita gente matou a Matic e não foi só uma vez, a Matic morreu várias vezes. E aí quando a Matic faz esses movimentos, olha só essa velhinha de hoje, mais de 24% e a gente já vem de segunda, terça, quarta e hoje, né? Na segunda-feira a gente estava ali batendo, ponto 19 a gente bateu, né? Ponto 19? É isso mesmo, ó. A mínima foi ponto 19, hoje a máxima foi ponto 27. Então a gente estaria aí com 9 cêntimos de diferença, o que daria quase 50% de retorno em 4 velhinhas, tá? Então quando acontece isso na Matic, aí muita gente, Matic, excelente, Polygon Matic, né? Excelente projeto. A mesma coisa de sempre, né? Nós aqui, nós sempre mantemos a coerência, né? Com essa racionalidade que a gente utiliza para fazer as nossas trades. É por isso que o historial ele vai cada vez mais melhorando, né? Nesse momento, a Polygon batendo 24,6, Polygon Matic, né, subindo mais de 11%, olha isso, né, foi bater 27, 21,52 a mínima nessas últimas 24 horas, tá? Vamos dar uma olhadinha nas métricas da Matic e a gente começa, claro, com o sentimento do mercado, que deve estar lá em cima, né? Não poderia ser diferente, tá? Principalmente depois de 50% de lucro em 4 velas, né? Vamos lá dar uma olhadinha. O que ocorre é o seguinte, né, pessoal? Tem muita gente que acaba não interpretando bem o movimento de alta do mercado. Às vezes o mercado dá aquela retornada, porém, né, ele vai, o sentimento subindo, se ele se mantiver aqui na zona de avaria, isso aqui pode seguir subindo, né? Mas, dentro da nossa estratégia, tocou essa zona, não dá outra. O que a gente procura é exatamente proteger o nosso capital, tá? A zona de avarícia para a MET, que foi o que eu falei. Mais de 50%, né, de lucro nesses últimos 4 dias, dá nisso. Não tem como, né? Se você utiliza, se você está assistindo os nossos vídeos desde lá de trás e você utiliza o senso comum, você vai entender que é exatamente isso que acontece com esse tipo de movimento, né? O que as métricas refletem, tá? E olha só, as baleias e grandes instituições, ó, principalmente depois da vela de ontem. Vocês vejam que interessante. E isso aqui é o short squeeze, né, que a gente está tendo. Baleias e grandes instituições acumulando ontem, né, de forma muito expressiva, short trades, né, e olha só, seguem acumulando, mas com o short squeeze que a gente teve, a MET que acabou despontando e nesse momento está subindo 11% em relação ao seu valor das últimas 24 horas, tá? Vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico de DCA para ver até se a gente teve barrinha vermelha, né? E aquela velha história. Se você atualiza o seu stop e o valor da cripto continua subindo, ó, atualizou aqui, não tocou e subiu, aí você vai acompanhando e é só lucro no bolso, não dá outra, né? Olha a Sui tá subindo. Vixi, exatamente, ó. 1, 2, 3, 4 barrinhas vermelhas, né? Daqui a pouco a gente vai ter que ter uma correção no caso da Matic, né? A não ser que a gente viva de short squeeze atrás de short squeeze, isso aqui, meu amigo, dispare, tá? E a Sui subindo 3,32, né, galera? Impressionante. O valor de saída da nossa trade, né, foi reajustado, porque são 10% de lucro dentro do valor que a gente entra em trade. Como a gente tem 3 pontos de entrada, a gente tem que fazer a média, né? E aí a gente sai da trade com 10% de lucro, mas a SUI continua subindo. E se você está fazendo, acompanhando e, né, manejando ali o seu stop loss, está ganhando cada vez mais. Ó, 25, 22, né, para ir depois para 28, se a gente continuar subindo, né?
Se cair, a gente volta ali para casa dos 19, 20. O que a gente não espera, né? Eu não estou em trade agora na Matic, já tinha feito trades anteriores, mas né, o que a gente quer é que o mercado possa estar subindo. Aliás, subindo, por exemplo, se eu tivesse saído aqui na Matic a 26,5, 27, por exemplo, o que eu queria é que isso aqui realmente desabasse, porque eu estaria com mais capital, né? Sairia aqui, por exemplo, se eu tivesse entrado com 100 aqui, sairia com 150, que voltasse para cá, meu amigo, que eu entraria com 150, acumularia mais Matic para depois subir de novo, né? Falei isso em vários vídeos. Galera, muito obrigado a todos os que estão assistindo os nossos vídeos. Se puder, já sabe, curte, se inscreve, ativa a notificação, deixa um comentário para saber se a gente está, né, trazendo conteúdo interessante, o que vocês querem mais, tá? Porque se a gente puder ajudar, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.